Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um guarda civil metropolitano de Suzano, na Grande São Paulo, foi preso depois de atirar e matar um motorista numa discussão de trânsito. A mulher da vítima disse que o marido tentava desviar de buracos na rua quando fechou a moto do guarda civil. A mulher do motorista assassinado ainda está em choque. Eu estou perdida. Eu perdi meu esteio. Eu perdi minha estrutura. O casal passava por uma das principais avenidas de Suzano, na Grande São Paulo, quando, segundo a viúva, o marido Faustino de Lima desviou de um buraco e acabou fechando o GCM que estava de moto. Depois de uma discussão, o guarda civil atirou. Faustino foi atingido e morreu no hospital. Para mim foi uma execução, porque ele não teve chance de defesa. Se você atira na cabeça de alguém, você vai dar mais disparo para quê? Este homem, que não quis se identificar, foi um dos primeiros a chegar ao local. E escutamos o disparo e a gente comentou, isso é barulho de tiro. Foi muito rápido. O senhorzinho estava lá dentro do carro lá, ele não esboçava nenhuma reação. O guarda civil metropolitano Cleiton Barros de Almeida, de 35 anos, foi preso em flagrante por homicídio. Segundo a polícia, ele estava com 2 armas que foram apreendidas e vão ser periciadas. Em depoimento, o GCM confessou ter atirado no motorista durante a briga de trânsito. Agora à tarde, a prisão dele foi convertida em preventiva. O GCM alegou que atirou depois de ser fechado e derrubado da moto. O corpo de Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, deve ser enterrado amanhã. Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que abriu um processo para o afastamento imediato do servidor e que repudia qualquer ato de violência. A defesa do GCM não foi encontrada. Meu marido era tudo para mim. Tudo, sabe aquela pessoa que é tudo? Faz de tudo para te agradar. Ele não merecia morrer. O governo investiga 3 casos suspeitos de gripe aviária fora do Rio Grande do Sul. Ministério da Educação proíbe ensino à distância para cursos de medicina, odontologia, psicologia, enfermagem e direito. Depois de fraudes, o INSS vai exigir biometria para novos empréstimos consignados. No Rio de Janeiro, o policial morre em operação na Cidade de Deus. Israel autoriza a entrada de caminhões com alimentos na faixa de Gaza. Donald Trump fala com Putin e Zelensky e diz que acordo de paz está a caminho. No futebol, você vai conhecer as propostas de Samir Chaldie, o candidato único à presidência da CBF. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um agente da unidade de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro morreu durante uma operação na Cidade de Deus. As buscas por criminosos geraram caos na Zona Oeste carioca. Situação caótica, Sérgio, que vem virando rotina. A linha amarela foi fechada mais uma vez por causa de barricadas e confrontos. 5 suspeitos foram presos e o governador determinou a ocupação da comunidade. Motoristas e passageiros precisaram deitar no asfalto da linha amarela. Dentro de uma escola, estas crianças se protegeram no corredor. Os alunos da região tiveram que voltar para casa. Ao todo, 23 escolas públicas suspenderam as atividades por causa da violência. 3 unidades de saúde também fecharam as portas. Tudo começou de manhã. Os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, ajudavam investigadores que faziam buscas na comunidade da Cidade de Deus. A ação tinha como alvo uma fábrica clandestina de gelo. O material contaminado estaria sendo vendido em praias do Rio de Janeiro. Criminosos atacaram as equipes e houve confronto. O agente José Antônio Lourenço foi baleado. Ele ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. Entre 2022 e 2023, José Antônio já tinha atuado como subsecretário de Ordem Pública do Rio. Depois da morte do agente, o foco das equipes passou a ser o autor do disparo. O jornalismo da Record apurou que outras operações que estavam em andamento no Rio chegaram a ser suspensas.
para que o efetivo fosse deslocado aqui para a Cidade de Deus. A tensão aumentou no início da tarde. As buscas foram ampliadas para as comunidades vizinhas, como a Gardênia Azul. No Morro do Banco, criminosos foram flagrados pelo helicóptero da Record, fugindo dos agentes. O Disque Denúncia ofereceu R$5.000 por informações que levem ao assassino do policial. O governador do Rio, Cláudio Castro, determinou a ocupação da região até que os criminosos sejam encontrados. Em São Paulo, 3 operários morreram na queda de um elevador de carga. O equipamento despencou do 17º andar. Erundino assentava pisos no 15º andar quando ouviu o estrondo. Fui pegar um rapaz no 17. Aí, quando chegou lá no 17, pegou o rapaz e desceu. Aí que despencou os 3. Logo depois, ele soube que o sobrinho Raimundo, de 25 anos, estava no elevador que despencou. Os dois vieram da Bahia há menos de um ano para trabalhar na obra. Os 3 operários tinham acabado de começar o turno do dia neste conjunto habitacional em construção na zona oeste de São Paulo. Eles estavam no elevador que despencou do 17º andar. Ainda não se sabe o que provocou a queda do equipamento. 2 vítimas eram ajudantes de pedreiro e tinham 20 e 25 anos. E o marceneiro, de 43. O caso foi registrado como morte suspeita acidental e foram solicitados exames para obter mais provas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou as mortes e informou que a construtora tinha os alvarás para a obra. Os responsáveis pelo empreendimento determinaram rigor absoluto na apuração. A construtora diz que colabora com as investigações e que se solidariza com os familiares das vítimas. Os corpos dos operários foram levados para o IML. Infelizmente, só tristeza mesmo, né? Depois de 10 meses foragido, o influenciador que atropelou e matou um fisioterapeuta se entregou à polícia no Rio de Janeiro. A vítima saía do hotel depois da festa do próprio casamento. Era início da tarde, quando Vitor Bellarmino chegou à delegacia, na zona oeste do Rio. Ele era procurado desde julho do ano passado, após atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos. A vítima tinha acabado de sair da festa de casamento quando sofreu o acidente. Câmeras de segurança registraram quando Vitor foi atingido pelo carro do influenciador. A esposa, que estava com ele, presenciou tudo. Vitor fugiu sem prestar socorro. A perícia mostrou que o influenciador estava a 109 km por hora, acima do limite permitido no trecho. A polícia concluiu que o influenciador poderia ter evitado o acidente se estivesse dentro do limite de velocidade permitido na via. Por isso, ele foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também vai responder por omissão de socorro. Vitor foi encaminhado para um presídio, onde deve passar a noite. A audiência de custódia vai ser realizada amanhã. Ele não quis falar, ele vai deixar isso para a fase processual, mas ele estava cansado de ficar fugindo. A defesa do influenciador contesta o resultado da investigação. O Vitor decidiu colaborar com a justiça e, para isso, ele se entregou para esclarecer os fatos de acordo com o que realmente aconteceu. Vamos agora diretamente a Brasília com as últimas informações sobre a gripe aviária. O Ministério da Agricultura descartou 3 casos suspeitos da doença. Outros 4 ainda estão em análise. Nossa colega Nathalie Machado traz os detalhes. Olá, Nathalie, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. De acordo com o Ministério da Agropecuária, esses casos da agricultura, são investigados em granjas comerciais em Santa Catarina e também no Tocantins, além de 2 produções domésticas no Ceará e no Rio Grande do Sul. Outras 3 amostras que estavam em análise deram negativo para a doença e foram descartadas, todas em locais de produção familiar. O Brasil tem um caso confirmado de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Hoje, o governo gaúcho
terminou a montagem de 7 barreiras sanitárias para a contenção do foco da doença. E o ministro Carlos Fávaro disse que existe a expectativa de que nos próximos 28 dias o Brasil esteja livre desse status da gripe aviária. Vamos ouvir. Se não ocorreu nenhum, significa que aquele ciclo do vírus quebrou. Se não teve nenhum outro caso, nós podemos nos autodeclarar livre da gripe aviária. E depois do anúncio do primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, diversos países suspenderam as importações de frango. Veja, Sérgio, que o Brasil é nada menos que o maior exportador de carne de frango do mundo e destina 35% dessa produção ao exterior. Logo, o excedente dessa produção pode levar o preço do produto a cair para o consumidor brasileiro. Quem vai ao mercado percebeu que o frango está entre os alimentos que mais pesaram no bolso dos brasileiros nos últimos meses. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação, o frango em pedaços subiu mais de 12% no acumulado de um ano. E a ave inteira aumentou quase 10%. Está muito alto o frango, pesa muito. Mas a confirmação de casos de gripe aviária no Brasil pode mudar esse cenário. Com a suspensão das exportações, a oferta deve aumentar por aqui e os preços podem finalmente cair. O que não encontrar mercado lá fora vai ser encaminhado aqui para o mercado doméstico. E aí, naturalmente, ampliando a quantidade ofertada no mercado doméstico, o preço sofre uma pressão baixista. Ajuda bem. Boa. Qualquer coisa que abaixa, o preço para a gente é melhor. Mas, por enquanto, é só expectativa. Para este economista, o cenário ainda é incerto. Vai depender do diagnóstico que a Anvisa fizer sobre o destino das suspeitas de contaminação. Se ela tiver que ser descartada por questões sanitárias, aí nós vamos viver um tempo de menor oferta, de escassez, aí o preço pode até subir. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de produtos avícolas foram suspensas temporariamente pela China, União Europeia, Canadá, México, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul e Coreia do Sul. O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne de frango ou de ovos. Há uma notícia que acaba de chegar. Agora há pouco foram incluídos mais 12 países na suspensão, normalmente temporária, de compra do frango brasileiro. Bahrein, Bolívia, Singapura, Cuba, Japão, Malásia, Marrocos, Paquistão, Peru, República Dominicana, Rússia e Sri Lanka. A baixa procura pela vacina da gripe preocupa as autoridades de saúde em várias regiões do país, em meio ao aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Hoje, a cidade de São Paulo liberou a vacinação para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Aos 91 anos, o seu Jaime deu exemplo. Foi logo cedo se imunizar contra a gripe. Que é uma proteção. Na idade que eu estou, posso pegar uma pneumonia. Entre janeiro e abril, a cidade de São Paulo registrou 735 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 90% do público prioritário. No entanto, menos de 30% desse grupo se vacinou. Justamente por causa da baixa adesão, a partir de hoje, qualquer pessoa que tenha a partir de 6 meses de idade pode receber o imunizante nos postos de saúde da capital paulista. As pessoas têm que se vacinar, têm que se cuidar, aproveitar, a vacinação é gratuita, não dói. O ano passado eu tomei. E até agora eu não tive gripe, eu tenho bronquite, tenho asma. A imunização também evita o agravamento de problemas respiratórios causados pela influenza, principalmente neste período em que as temperaturas são mais baixas. A gente sabe que a influenza pode levar a quadros graves, pode levar ao desenvolvimento de pneumonia, insuficiência respiratória, pode necessitar de hospitalização e até mesmo levar ao óbito. De acordo com a Fiocruz, a influenza A já se tornou a principal causa de morte por síndrome respiratória em várias regiões do país. Hoje, o Distrito Federal também ampliou a vacinação, o que já havia sido feito em outras cidades pelo país. Em Goiânia, Dona Suzana acordou cedo hoje para garantir a imunização da netinha, de 11 meses. Proteger, da gripe, está vindo muito forte. Então, eu já apressei e trouxe ela.
Várias capitais do Nordeste já registraram o total de chuva esperada para o mês de maio. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo. Oi, Lid, boa noite. Algum alerta para essa semana? Temos sim, Cris. Em 3 regiões do país há previsão de temporais. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. Boa noite, Lid. E boa noite para você que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou quase 1.200 municípios em alerta para chuvas intensas. O litoral do Nordeste segue com chuva forte em vários momentos do dia. As capitais Recife, Maceió e Aracaju devem receber os maiores volumes. É alto risco de novos transtornos. À tarde, temperaturas entre 26 e 28 graus. Em São Paulo, a semana começa com sol e calor. Amanhã ainda teremos um dia quente e os termômetros chegam aos 29 graus. Na quarta noite, uma frente fria chega ao estado, trazendo chuva e melhorando a qualidade do ar. Na quinta, céu nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26. Hoje, os temporais provocaram alagamentos e deslizamentos em Maceió. Agora à noite, as nuvens mais carregadas se concentram sobre a região norte do país. Amanhã, uma nova frente fria avança pela região sul, com chuva e ar frio entre o norte gaúcho e sul paranaense. No centro-oeste e sudeste, dia ensolarado e com alerta para baixa umidade do ar. No norte e no nordeste, o calor persiste, com chuva forte em vários períodos. Terça à tarde, com 22 graus em Porto Alegre, 33 no Rio de Janeiro, 30 em Campo Grande, 29 em Natal e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. A Luciene é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Oi, Luciene. Semana de sol, sem chuva por aí. De manhã, sensação de frio. E à tarde, a temperatura sobe até 25 graus. O Sidraque é de Jequié, na Bahia. Boa noite, Sidraque. Até quinta, dias abafados, com céu encoberto, mas sem chuva. Faz até 27 graus. Participe também. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. E ainda hoje, o fim de alguns cursos à distância. Governo muda as regras do ensino à distância e proíbe aulas online dos cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. A família do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avalia como vai ser o tratamento depois de um diagnóstico de câncer em estágio avançado. O comunicado do gabinete do ex-presidente de 82 anos informou que exames feitos em Joe Biden na semana passada confirmaram o diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea em estágio 9, numa escala que vai até 10. Significa que o câncer começou a se espalhar pelo corpo. Segundo especialistas, nessa fase não há tratamento capaz de alcançar a cura. Hoje, Biden publicou uma foto ao lado da mulher, Jill, e agradeceu pelo apoio que tem recebido. A família do democrata informou que vai avaliar com a equipe médica as melhores opções para enfrentar a doença. Diante do diagnóstico, colegas e até adversários políticos enviaram mensagens ao ex-presidente. O rei Charles III, que também enfrenta um câncer, enviou uma carta particular a Joe Biden. O ex-presidente Barack Obama lembrou a luta de Biden para incentivar tratamentos inovadores, depois de perder um filho para a doença. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejou uma rápida e bem-sucedida recuperação. E também, Trump tenta intermediar paz entre Ucrânia e Rússia. Depois de conversas com presidentes da Rússia e Ucrânia, Donald Trump diz que não quer trégua, mas o fim da guerra. Começou hoje o julgamento do torcedor do Flamengo, suspeito de arremessar uma garrafa de vidro que acertou uma palmeirense em São Paulo. A jovem chegou a ficar internada, mas morreu dias depois.
O júri popular de Jonathan Messias dos Santos começou pela manhã aqui neste fórum criminal na zona oeste de São Paulo. Ele é réu no processo da morte de Gabriela Anelli, ocorrida pouco antes de um jogo de futebol entre Palmeiras e Flamengo em julho de 2023. Jonathan é acusado de atirar uma garrafa contra um grupo de palmeirenses. Gabriela foi atingida no pescoço por estilhaços desta garrafa. Ela foi socorrida, mas não resistiu e morreu. A investigação sobre o crime contou com uma reconstituição virtual com drones que escanearam o cenário onde aconteceu a confusão entre os torcedores. Peritos conseguiram identificar Jonathan como a pessoa responsável por arremessar a garrafa. 17 dias depois, ele foi preso no Rio e trazido para São Paulo. A defesa diz que os vídeos usados na investigação não têm uma cronologia que prove que Jonathan é culpado pela morte de Gabriela. Tese de que a acusação discorda. E nós vemos nesse vídeo claramente o Jonathan arremessar uma garrafa e, poucos segundos depois, a Gabriela leva as mãos ao pescoço. Não existe outra garrafa senão a garrafa arremessada pelo Jonathan. Na parte externa do fórum, palmeirenses penduraram faixas em que pediam justiça e homenageavam Gabriela. 3 mulheres e 4 homens formam o júri que vai decidir se Jonathan é culpado ou inocente. Até o início da noite, já tinham sido ouvidas 4 testemunhas de acusação e 2 de defesa. Faltam ainda os depoimentos de outras 2 testemunhas de defesa e do próprio Jonathan, que passou a maior parte do tempo de cabeça baixa. Ele chorou em alguns momentos. O pai de Gabriela criticou a violência no futebol e disse que espera a condenação. A justiça tem que dar um exemplo para a sociedade. Eu perdi minha filha de 23 anos aí por causa de um jogo de futebol. Eu não me conformo até hoje. O julgamento foi suspenso agora há pouco e vai ser retomado amanhã com o depoimento do réu Jonathan dos Santos. Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, passou a primeira noite no Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília. O operador do PCC foi preso na Bolívia e transferido para a capital federal no fim de semana. Ao revelar mais detalhes da operação que trouxe Tuta a Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou a ação como uma vitória no combate ao crime organizado. Não há combate à criminalidade, que deixou de ser local, não é mais apenas interestadual, mas é global, sem que haja uma cooperação entre todas as forças de segurança, sejam elas locais, quiçá municipais, sejam elas estaduais, juntamente com as forças federais e até internacionais. Condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Tuta estava foragido desde 2020. Na Bolívia, vivia com uma identidade falsa e foi preso ao tentar renovar o documento. O criminoso foi descoberto pelos dados biométricos. Conseguimos, quase que em tempo real, confirmar quem era de fato aquela pessoa que estava lá se apresentando à unidade policial da Bolívia e, com isso, dar a materialidade, a certeza, a segurança para que as autoridades bolivianas fizessem a prisão em flagrante daquela pessoa, e assim foi feito. Tuta passou a noite no Presídio Federal de Brasília, onde deve permanecer pelos próximos meses. O local é o mesmo onde está Marcola, principal liderança do PCC. Segundo o Ministério da Justiça, os dois não terão nenhum tipo de contato. Ele é monitorado o tempo todo e quando ele sai para o banho de sol, ele fica 2 horas isolado. O banho de sol dele é sozinho. Então ele não conversa com ninguém e por isso ele não vai encontrar com o Tuta. Isso acontece lá e acontece em todos os presídios federais. É um indivíduo muito perigoso e de grande circulação quando a gente fala de narcotráfico. 2 funcionários de um frigorífico foram presos em Goiás, suspeitos de furtar cálculos formados na vesícula de bois, as chamadas pedras de fel. Cobiçadas pela indústria farmacêutica chinesa, cada grama do material pode custar até R$300. O circuito de segurança mostra uma das pedras já no chão e o funcionário chuta discretamente para o lado. A polícia é chamada e, segundo a denúncia, outro funcionário também participou da ação. Os 2 foram presos. O flagrante foi num frigorífico em Cachoeira Alta, interior do estado. Segundo a polícia, a dupla tentava levar uma pedra de fel de 12 gramas, avaliada em R$ 3.600. Os funcionários foram liberados na audiência de custódia.
A pedra de fel é um cálculo biliar encontrado na vesícula do boi. A formação ocorre a partir de anos de acúmulo de sais minerais. Precisa de ter vários animais abatidos ali, muitas vezes, para você juntar uma quantidade significativa de pedra. E nem todos os animais vão ter, na verdade a maioria não tem. O material é muito procurado pela indústria farmacêutica da China. Cada grama da pedra de fel pode custar até R$300. O preço elevado é um dos motivos para a ocorrência de furtos nos frigoríficos do país. Em janeiro, o funcionário de um outro frigorífico na Grande Goiânia foi pego ao furtar uma pedra avaliada em R$10 mil. No ano passado, uma operação apreendeu quase R$1 milhão em pedras de fel, escondidas em um caminhão que vinha de Rondônia. Que além desses furtos, dessas pedras, também há um mercado de estelionato onde se utilizam de nomes de pessoas que são realmente credenciadas para a venda, para ludibriar e vender essas pedras falsas. Uma professora foi afastada depois de ser flagrada agredindo um aluno com transtorno do espectro autista na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram o momento em que a professora se aproxima do aluno do lado de fora da quadra da escola municipal em Nova Lima. O estudante de 7 anos foi diagnosticado com autismo nível 3, o mais severo, e tem dificuldade para se comunicar e interagir socialmente. Em alguns momentos, a mulher pega o menino pelo braço. Em outros, está com a mão na cabeça dele. A criança parece nervosa, se debate, cai no chão. As imagens assustaram a mãe do garoto. Me ligaram pedindo para alguém buscar ele. Eu perguntei se estava tudo bem com eles, eles relataram que sim. Tive acesso às imagens, que a vizinha me passou da escola, que ela filmou o momento da agressão. Aí meu chão abriu. Eu e a minha família todas ficou desestabilizada. Uma vizinha da escola registrou as agressões. Além de chamar a polícia militar, ela também comunicou o caso para a diretoria da escola. No boletim de ocorrência, a mulher disse que a professora teria desferido socos contra o menor e utilizado de violência com ele. Na delegacia, a professora alegou que teria sido agredida e mordida pelo aluno. Os dois passaram pelo exame de corpo de delito. A profissional foi afastada pela Secretaria de Educação de Nova Lima e pode responder pelo crime de maus-tratos. Desde 2012, a legislação brasileira determina que pessoas com autismo tenham acompanhamento de um professor auxiliar. O Conselho Tutelar acompanha o caso. Não tenho sossego de mandar ele para a escola e estar aqui trabalhando, sabe? Fico imaginando o que pode acontecer. Um carro em alta velocidade atropelou 8 pessoas da mesma família em Balsas, no interior do Maranhão. Uma jovem de 18 anos morreu. As outras vítimas foram levadas ao hospital e 3 seguem internadas, entre elas um bebê. A motorista do carro aparentava embriaguez. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi presa. Uma das gêmeas siamesas teve morte encefálica dias depois da cirurgia de separação no hospital de Goiânia. As meninas de 1 ano e 6 meses foram separadas no último dia 10, numa cirurgia de alto risco. Quirais não resistiu. A irmã Aruna segue internada em estado grave. Na zona norte de São Paulo, uma mulher ficou ferida depois de uma carreta perder tração numa subida, voltar de ré e bater em 3 carros. A vítima estava em um dos carros. Ela conseguiu sair, mas foi atingida de raspão na calçada. O INSS vai exigir biometria para liberar novos empréstimos consignados. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto da Capital Federal. Fara, tudo para garantir mais segurança na operação? Boa noite. É verdade, Sérgio, para evitar que haja mais descontos irregulares, né? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR. Essa decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida foi tomada depois do escândalo de descontos irregulares de aposentados e pensionistas. A partir desta sexta-feira, o INSS vai exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados. O objetivo é impedir a continuidade dos descontos não autorizados. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida complementa uma decisão de 8 de maio que bloqueava todos os descontos de consignados nos benefícios de aposentados e pensionistas como ação emergencial e para fazer um pente fino nas cobranças.
A investigação da Polícia Federal sobre os desvios aponta que o Tribunal de Contas da União analisou 91 bilhões de reais em descontos de empréstimos consignados e mensalidades associativas e identificou que nem todos os valores foram aprovados pelos titulares. Em quase 36% dos casos examinados pelo TCU, a documentação necessária não estava de acordo com o que é exigido pela norma de regência da matéria. Os desbloqueios por biometria serão feitos via aplicativo Meu INSS, por reconhecimento facial ou impressão digital. A nova regra vale para tudo: novos empréstimos, refinanciamento ou portabilidade. E o objetivo é garantir mais segurança aos beneficiários. Também é possível ter um atendimento presencial nas agências do INSS. De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Valler, a intenção é mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos. O Jornal da Record teve acesso exclusivo às investigações da Polícia Civil do Distrito Federal sobre esses descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. A principal investigada era justamente a Conafer, uma associação que mais cresceu nos descontos em folha. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o relatório inicial de investigação em fevereiro de 2021, 4 anos antes da operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. A investigação revelou que o INSS já tinha elementos para apurar o caso. Na época, o relatório indicava possível fraude por parte da Confederação Nacional de Agricultores Familiares na solicitação de descontos junto ao INSS, no valor de 2% sobre cerca de 250 mil beneficiários. O acordo de cooperação técnica entre a Conafer e o INSS foi assinado em agosto de 2017. Nos documentos da Polícia Civil, os investigadores concluíram que o INSS verificou número expressivo de reclamações acerca dos descontos implementados pela Conafer, cerca de 13% do total das reclamações cadastradas, e que o INSS solicitou da Conafer os documentos para comprovar as autorizações para desconto, solicitação que não foi atendida. O atual presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, é investigado por apropriação de parte do dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. Ele já era o presidente da instituição na época das denúncias e prestou depoimento à Polícia Civil em 2021. Carlos Roberto negou as irregularidades, mas a Polícia Civil descobriu que um dos diretores da Conafer já havia sido condenado por improbidade administrativa, justamente por conta de descontos ilegais em benefícios previdenciários. Segundo a investigação, o irmão de Carlos, Tiago Abraão Ferreira Lopes, identificado como secretário-geral de Finanças e de Administração da Conafer, possui histórico de atuação fraudulenta junto à administração de entidades conveniadas ao poder público, e ele se apropriava ilicitamente de recursos de terceiros por meio de cadastramentos não autorizados de pessoas em condição de vulnerabilidade. Por decisão da Justiça de Brasília, o caso foi enviado à Polícia Federal, que arquivou o inquérito alegando não encontrar indícios de crime na época. A quantidade de descontos feitos pela Conafer na folha de pagamento de aposentados e pensionistas saltou de R$ 350 mil em 2019 para 202 milhões em 2023, segundo o relatório da Controladoria Geral da União para a Polícia Federal. O presidente Lula assinou hoje um decreto que muda as regras do ensino à distância. O objetivo é garantir mais qualidade ao ensino superior no país. A Vanessa Lima tem os detalhes ao vivo. Vanessa, boa noite para você. O que muda, hein, Vanessa? Boa noite, Fara. Boa noite a todos. A medida proíbe, por exemplo, aulas online para os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. As aulas desses cursos terão que ser exclusivamente presenciais. Os demais cursos da área da saúde e as licenciaturas poderão ser oferecidos no modelo semipresencial, com pelo menos 30% das atividades com presença física do aluno. Os cursos terão 2 anos para se adaptar e os estudantes já matriculados poderão concluir o curso no formato previsto no ato da matrícula.
Segundo o Ministério da Educação, o número de cursos à distância cresceu 232% entre 2018 e 2023. E no início da noite, o presidente Lula participou de um encontro com lideranças de países africanos para fortalecer a cooperação em áreas como tecnologia agrícola, combate à fome e sustentabilidade rural. Lula destacou programas como Fome Zero e a reinserção do Brasil no Conselho de Segurança Alimentar das Nações Unidas. Fara. Obrigado por suas informações, Vanessa. A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que alterou as regras das sobras eleitorais, com efeitos já nas eleições de 2022. No recurso, a Câmara defende que a decisão deveria valer apenas a partir das eleições de 2024. O objetivo é evitar que 7 deputados percam o mandato. Ainda segundo a Câmara, essa decisão viola o princípio da segurança jurídica, que exige um intervalo mínimo de 1 ano entre a aprovação de novas regras eleitorais e a aplicação. Eu fico por aqui e tem mais notícias de Brasília para você no r7.com. É só acessar. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Cris. Obrigada, Fara. Agora no nosso telão, os números do mercado financeiro. O dólar caiu 0,25%. Terminou o dia cotado a R$ 5,65. Já a Bolsa de Valores de São Paulo bateu um novo recorde de pontos, alta de 0,32% aos 139.636 pontos. O mercado reagiu à redução das estimativas de inflação que apareceram ali no boletim Focus do Banco Central. E também o crescimento da economia apontado pela prévia do PIB, que ficou acima do esperado. Noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos afirmou que a Rússia e a Ucrânia vão começar as negociações para um cessar-fogo e também para o fim da guerra. Donald Trump conversou por mais de 2 horas por telefone com o presidente russo Vladimir Putin e disse que a Rússia e a Ucrânia vão começar as negociações imediatamente para um cessar-fogo e, o mais importante, para o fim da guerra. O presidente russo confirmou que a Rússia está pronta para um possível acordo de paz, se os termos apropriados forem alcançados. Ainda não foi estabelecido um cronograma para a possível trégua. O presidente americano também conversou com líderes europeus e com Volodymyr Zelensky. Os aliados da Ucrânia afirmaram que vão aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções econômicas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu os esforços de Trump para o fim da guerra e pediu que os Estados Unidos permaneçam engajados nas negociações. Volodymyr Zelensky confirmou que conversou hoje com Trump e afirmou que não vai retirar as tropas ucranianas do próprio território. Se essa for uma das condições de Putin, significa que a Rússia não quer um cessar-fogo, nem o fim da guerra, disse. Pelas redes sociais, Trump disse que a Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos, quando este banho de sangue catastrófico terminar, e que ele concorda. O presidente acrescentou que, da mesma forma, a Ucrânia pode ser uma grande beneficiária do comércio no processo de reconstrução do país. Trump também assinou hoje uma lei que criminaliza a publicação na internet, sem consentimento, de fotos e vídeos de conteúdo íntimo, sejam autênticos ou produzidos por inteligência artificial. Também hoje, o presidente americano obteve uma vitória na Suprema Corte. Juízes autorizaram a revogação de medidas temporárias do governo anterior que protegiam cerca de 350 mil venezuelanos contra a deportação. O Departamento de Segurança Interna americano alegou que os estrangeiros sobrecarregam repartições públicas, como abrigos e clínicas de saúde, e que alguns também seriam integrantes de gangues. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel vai controlar a faixa de Gaza. Hoje foi permitida a entrada de ajuda humanitária na região. 5 caminhões carregados com suprimentos entraram no sul da faixa de Gaza. Foi a primeira entrega de alimentos, água e remédios desde março. O primeiro-ministro israelense afirmou que o país vai controlar todo o território palestino. Os combates são intensos e estamos progredindo. Tomaremos o controle de toda a faixa de Gaza, anunciou Benjamin Netanyahu.
No domingo, o exército israelense expandiu as operações no norte e no sul do território. O objetivo é libertar os reféns mantidos pelo Hamas há mais de 1 ano e meio e derrotar o grupo terrorista. Em Khan Younis, palestinos protestaram. Fora Hamas, gritava a população. As negociações de um cessar-fogo mediadas pelo Catar estão paralisadas por um impasse. A presença militar israelense na faixa de Gaza ainda é discutida. O governo teme que a retirada do exército possa abrir terreno para o grupo terrorista Hamas, que controla a região desde 2007. Em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump deixou bem claro ao Hamas que queria ver todos os reféns libertados. All hostages released, and last week 58 sequestrados são mantidos no território palestino. A Aliança Democrática de Centro-Direita venceu as eleições em Portugal pela segunda vez seguida. O Chega, partido de direita, também avançou e poderá liderar a oposição. Com 32,9% dos votos, a Aliança Democrática de Luís Montenegro garantiu 89 cadeiras no parlamento. Os socialistas ficaram com 23,4% e elegeram 58 deputados. Foi o pior resultado desde 1985, o que fez Pedro Nuno Santos abandonar a liderança do partido. Já o partido de direita Chega, de André Ventura, ficou com 22,6% dos votos e alcançou o mesmo número de assentos no parlamento que os socialistas, 8 a mais que na eleição passada. Esses números ainda vão mudar porque os votos de eleitores de fora do país devem definir os últimos 4 deputados e só devem ser contados na semana que vem. A partir desta terça-feira, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, começa a conversar com os partidos para formar o novo governo. Mesmo sem ter maioria no parlamento, o nome escolhido deve ser o de Luís Montenegro, da coligação de centro-direita. Cargo que ele ocupou até março e saiu depois de ser acusado de conflito de interesses envolvendo o governo e negócios da família. A saída levou o país à terceira eleição em 3 anos. O crescimento da direita também chamou a atenção em outras 2 eleições europeias. Na Romênia, a direita mostrou força com 45% das intenções de voto contra 54% do vencedor. Na Polônia, a decisão ficou para o segundo turno, com a vitória apertada do candidato pró-União Europeia. No domingo, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai ter um novo presidente. Paloma, uma eleição já com o resultado esperado. Rápido, né? Pois é. Samir Chaldi é o único candidato registrado. O prazo para oficializar a candidatura termina amanhã, mas não deve ter outro nome nessa disputa. Especialista em infectologia e medicina esportiva, Samir Chaldi tem 41 anos. Ele foi eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol e assumiria o cargo do pai, que vai completar 40 anos à frente do futebol de Roraima no ano que vem. Samir Chaldi é candidato único à presidência da CBF. Ele já pensa em modificações para o Campeonato Brasileiro. O que nós queremos é tornar um campeonato mais robusto, mais liso e com um calendário aceitável para que a gente evite lesões, o excesso de jogos e assim a gente possa conservar também os nossos jogadores. O novo presidente eleito da CBF vai substituir Edinaldo Rodrigues, que foi afastado do comando da entidade por uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro na semana passada. Samir Chaldi conseguiu o apoio de 25 federações e 10 clubes. Pelo estatuto da CBF, essa situação impede o registro de outros candidatos. Para formalizar a participação, é preciso ter pelo menos o apoio de 8 federações. Mas só 2 não estão com Chaldi. Na eleição de domingo, deve ser confirmado o nome do dirigente na presidência da Confederação Brasileira de Futebol pelos próximos 4 anos. Entre outras mudanças previstas estão o investimento no futebol feminino, a padronização dos gramados no país e a descentralização das decisões na CBF. Os clubes seriam os responsáveis pela administração do Brasileiro, das séries A e B.
A questão da liga é uma coisa que nós temos que tirar do papel, fazer esse contato mais próximo com os clubes, essa interlocução. A CBF vai dar todo o apoio a eles para essa conversa, esse início de projeto, para que eles venham fazer parte das decisões da CBF e da organização do campeonato. O que será mantido é o nome do italiano Carlo Ancelotti como técnico da seleção. A ideia é dar autonomia suficiente para ele, para as escolhas, tomada de decisões, sem interferências externas. No final da tarde, o presidente destituído da CBF, Edinaldo Rodrigues, apresentou uma petição ao STF desistindo da disputa jurídica em torno da presidência da entidade. Num trecho, ele diz que seja tornada sem efeito a petição anteriormente protocolada em seu próprio nome. E finaliza, desejando sucesso e boa sorte àqueles que vão assumir a gestão do futebol brasileiro. A entrevista completa com o Samir Chaldi, candidato único à presidência da CBF, você pode conferir no R7. Neymar está muito perto de voltar a jogar pelo Santos. De visual novo, com trancinhas no cabelo, Neymar treinou com os reservas que não jogaram ontem contra o Corinthians. A expectativa é que o craque jogue pelo menos o segundo tempo da partida contra o CRB, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Neymar machucou a coxa esquerda na 4ª rodada do Brasileirão e está fora há mais de um mês. O clássico paulista da rodada do Brasileirão não teve Memphis e ainda não teve Neymar, mas teve Yuri Alberto. O artilheiro decidiu mais uma vez para o timão. Um primeiro tempo apagado do ataque corintiano. Só tinha Yuri Alberto na frente. E foi difícil. O primeiro tempo ali foi complicado jogar sozinho. O Corinthians não chegou perto do gol santista. Só chutava de longe e a bola passava distante. Já o Santos quase marcou e assustou a fiel torcida que lotou o estádio. O Corinthians tinha a posse de bola, só que faltava um algo a mais. Para o segundo tempo, mudanças eram necessárias e foram feitas. Achei que no segundo tempo a gente teve um pouco mais de paciência, controlamos um pouquinho mais. Enfim, achamos o mais difícil que era achar o gol, né? O clássico não teve suas principais estrelas. Tanto o Neymar pelo Santos quanto o Memphis pelo Corinthians estão machucados. Mas isso não quer dizer que o jogo não teve o seu brilho, porque Yuri Alberto esteve iluminado mais uma vez. Contra uma defesa inteira de santistas, só um cruzamento perfeito encontraria o atacante livre na área. Foi o que fez Martínez. A cabeçada de Yuri Alberto foi defendida pelo goleiro Brazão. O jogo seguiu, menos Yuri, que ficou no escanteio, preparando a comemoração. Aí os meninos do Santos ali que estavam no banco falaram, pô, Yuri, acho que não. Eu falei, cara, tá vendo esse nome aqui, ó? Eu juro pela minha filha que foi gol. O VAR entrou no jogo e confirmou que Brazão defendeu a bola depois da linha. Festa liberada para os corintianos. O gol valeu a vitória no clássico, a 8ª colocação na tabela e a artilharia isolada da Neoquímica Arena para Yuri Alberto, com 44 gols. O Santos está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória. Difícil a situação do Santos. O Fluminense comunicou no início da noite que rescindiu o contrato do meio-campo Renato Augusto. A decisão foi em comum acordo. Desde 2024, o jogador disputou 35 jogos e marcou apenas um gol. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a Prova das Mulheres no reality Power Couple. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.